Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Daniel e hoje iremos falar de mais um modelo atômico de Rutherford. Vamos lá então, ó. Recapitulando, nós estamos fazendo aqui um panorama dos modelos atômicos, o histórico desses modelos. Então, ó, lembre-se, a primeira ideia de átomo veio lá dos filósofos gregos, Aristóteles, Demócrito, né? Isso aí tinha uma ideia. Depois a gente teve a primeira teoria atômica, o primeiro modelo atômico, que é o modelo de Dalton, que é aquele da bola de bilhar. Esse modelo, né, com a evolução do estudo dos raios catódicos, né, foi proposto um novo entendimento para o átomo, que é o modelo atômico de Thomson, né, que foi conhecido como modelo do pudim de passas. Thomson falava que o átomo era uma esfera positiva incrustada de elementos negativos, partículas negativas, a qual se denominou o nome dessas partículas de elétron. E aí, vamos avançando ao tempo, veio um outro cientista, um outro estudante, estudando aí as emissões radioativas. Veja, nós estamos falando de uma época de 1907, 1911. Nessa época já se tinha conhecimento sobre a radioatividade. Já sabia que alguns elementos emitiam uma radiação. E foi estudando essa radiação, alguns desses elementos, que esse cara aqui, ó, Rutherford, que por sinal era aluno do Thomson, então Rutherford era um discípulo, vamos dizer assim, do Thomson, né? Estudando isso, propôs um novo modelo atômico. Ele melhorou a ideia do seu professor. Mas vamos aqui, ó, vamos entender como que ele chegou no novo modelo atômico. Primeira coisa que nós temos que entender é que ele estava fazendo um experimento. E aqui está a ilustração desse experimento. Vamos aqui ver algumas partes desse experimento. Primeira coisa, Rutherford, né, aluno de Thomson, ele criou esse sisteminha aqui, ó. O que é esse sistema? É uma caixa de chumbo, então é uma caixinha de chumbo. E dentro dessa caixinha de chumbo, ele colocou um pouco de um elemento radioativo. Na época, ele estava trabalhando com um elemento que nós conhecemos de polônio. Professor, por que ele pôs dentro de uma caixa de chumbo? Ó, o polônio emite emissões radioativas, desculpe, né? Ele consegue partículas radioativas. No entanto, essas partículas não conseguem atravessar uma estrutura de chumbo. Então ele fez a caixinha aí deste material, de chumbo. Ó, existem 3 tipos de radiações, emissões radioativas. O que ele estava estudando aqui, né, nesse experimento, era a radiação que a gente chama de alfa. Ó, essa radiação alfa, ela tem uma característica. Ela é positiva. Então veja, Rutherford colocou um pouco de uma amostra de polônio dentro de uma caixa de chumbo. Para quê? Para que o polônio vai emitir essas partículas alfas. Só que aí ele fez um pequeno orifício nesse bloco de chumbo. E o polônio estava ao fundo aqui desse orifício. Para quê? Para direcionar essas partículas alfas. Na verdade, ele fez como se, fazendo uma analogia, uma espécie de mini metralhadora, aonde o projétil, a bala emitida aqui dessa metralhadora, seria partículas alfa, que por sinal ele já sabia que era uma partícula positiva. Então essa é a primeira parte aí do seu experimento. Então ele tem um bloco de chumbo, dentro desse bloco de chumbo, uma amostra de um material radioativo. Rutherford usou polônio. E aqui ele fez isso para quê? Para direcionar
as partículas alfa. Vamos lá, direcionar aonde? Ó, em uma outra parte do experimento, ele colocou aqui, ó, uma fina placa de ouro. Por que ouro, professor? Porque ouro é um metal nobre, ele é pouco reagente. Ouro não reage facilmente. Então ele pegou essa placa de ouro e colocou no caminho dessas partículas alfas. Ao redor dessa placa de ouro, ele colocou um anteparo, tá? Uma barreira. E nesse anteparo aqui, ó, que aqui está de azul, ele impregnou nesse anteparo sulfeto de zinco. Por que ele fez isso? Ó, o sulfeto de zinco, quando ele é atingido pelas partículas alfas, ele brilha. Então ele emite uma luminosidade, uma fluorescência. Então, ele fez isso aqui justamente para ver aonde essas partículas alfa batiam, eram atingidas, chegavam. Tá? E vamos lá, na hora que ele fez esse experimento, ele se deparou com duas situações. Ele viu que a maioria das partículas alfa que chegavam aqui na placa de ouro, passavam direto. Então a maioria passava pela placa de ouro. E algumas partículas, ó, eram desviadas, tinham sua trajetória desviada. Diante disso, ele viu o seguinte: o modelo que o seu professor propunha, que era Thomson, não era adequado para explicar isso aqui. Mas como assim, professor, não era adequado? Vamos ver na animaçãozinha aqui, melhor, para a gente compreender aqui o experimento dele. Vamos aí, é o mesmo experimento, tá? Veja, tem um bloco de chumbo contendo material radioativo, né, que emite aqui. As partículas alfas são essas representadas na cor verde. E aqui está a placa de ouro. Veja que a grande maioria passa pela placa. E algumas desviam sua trajetória. Tem uma certa quantidade de partículas que, na verdade, quase voltam ao se chocar com a placa de ouro, voltam aqui, ó, tá? Quase que ela retorna na direção do seu ponto de origem. Ó, vamos ver isso aqui agora de um outro ângulo, vamos dizer assim. Nós vamos olhar agora, ó, a placa de ouro, que é bem fininha, uma representação microscópica. Veja. Tá aí. Lembrando que se é um material, toda a matéria é constituída de átomos. Então essa placa de ouro é formada de átomos. Tá aí cada um dos átomos. Veja na hora que chega as partículas alfa. Ó, veja que aqui a maioria está passando direto. Algumas, na hora que ela chega nessa região do átomo, elas mudam a sua direção. Ó, veja, a partícula alfa é positiva. Na hora que ela chega aqui, ela é repelida, muda a sua direção. No entanto, a maioria passa direto. Vamos lá. Pessoal, mas o que tem a ver esse experimento? Ó, através desse experimento, Rutherford chegou em algumas conclusões. Primeira conclusão dele, que o átomo, diferentemente do que se achavam, ele é constituído mais de espaços vazios. Ele tem uma região que ele é vazio. Seu professor Thomson, que detinha um outro modelo de pudim de passas, achava que o átomo era algo maciço, assim como o Dalton, tá? Veja, além disso, ele viu que no centro deste átomo tinha algo que era pequeno, mas que tinha uma grande massa, ou seja, pequeno e denso. E no centro, no núcleo do átomo, com certeza havia carga positiva. Por que, professor, com certeza? Ó, veja, ele estava bombardeando a placa de ouro com partículas alfa. Partículas alfa é positiva.
Quando ela sofre uma repulsão, significa que aquilo que está repelindo ela também é positivo. Tá? Então, o núcleo do átomo tem uma carga positiva. Então, o átomo é formado de partículas positivas e partículas negativas. Então, para equilibrar isso, os elétrons que foram descobertos pelo seu professor Thomson, através dos estudos dos raios catódicos, ficam em uma região que ele chamou de eletrosfera. Diante disso, Rutherford propôs um novo sistema, um novo modelo atômico, que ficou conhecido como o modelo do sistema planetário. Essa figura, nós percebemos ela muito em ilustrações de química, tá? Para representar o átomo. Ou seja, o átomo é algo formado por uma região, que ele chamou de núcleo, e ao redor desse núcleo estão os elétrons orbitando, girando aí ao redor desse núcleo. Esse então surge aí então um novo modelo para explicar o átomo. Veja que esse modelo leva em considerações partículas menores, ou seja, o átomo é formado por partículas menores ou partículas subatômicas. Diante disso, vemos que o átomo ele tem uma região chamada de eletrosfera, uma região chamada de núcleo. Na eletrosfera nós temos os elétrons, tá? Que são partículas negativas e que têm massa, só que sua massa é muito pequena. Já lá no núcleo, nós temos os prótons, que são partículas positivas e possuem uma massa muito maior do que os elétrons. E além disso, no núcleo também tem outra partícula, que são os nêutrons. Veja, como o próprio nome fala, essa partícula aqui, ela não tem carga. E sua massa é bem semelhante à do próton. Diante disso, nós podemos resumir assim, o átomo é formado basicamente por essas três partículas menores. Os nêutrons, que aqui a gente vai chamar de N, tá? Que tem uma massa, mas não tem carga. Veja, a carga dele é zero. Os prótons, que aqui a gente vai chamar de P ou P+, ele tem massa e carga, veja, positivo. E os elétrons, que a gente vai chamar de E ou E-, que tem massa, só que a massa dele, comparada com a do próton, é muito pequena. E a carga dele é negativa. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo. Já os elétrons ficam na eletrosfera. Isso tem que estar bem claro aí, tá? Então essas são as três subpartículas básicas que formam o átomo. Diante disso, surgem alguns números. Então veja, o primeiro número que surge é o que a gente chama de número atômico, que é representado pela letra Z. Número atômico indica quantos prótons tem um elemento. Veja, número atômico indica quantos prótons. É esse número que caracteriza um elemento químico, que é ele que difere um átomo do outro. Diante disso também surge um outro número aí, que é o número de massa. O número de massa é representado pela letra A. Mas o que isso indica, professor? O número de massa indica a quantidade de prótons mais nêutrons. Então, o número de massa, o A, é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, veja, número atômico é o número de prótons, tá? É o que identifica um elemento químico. E número de massa é o número de prótons mais nêutrons.
É o que quantifica a massa do seu núcleo. Diante disso, a gente pode começar a representar os elementos químicos. Todos os elementos químicos, e hoje a gente conhece cerca de 118 elementos químicos diferentes, são representados por letras. Tá? Letras ou um conjunto de letras, ou é uma única letra ou duas ou mais letras. Quando é uma única letra, essa letra tem que estar em maiúsculo, tem que estar maiúsculo. Então vamos aqui, ó. Vamos colocar como exemplo aqui o cálcio. Tá, veja. O cálcio é representado pela letra C maiúscula e A minúscula. Quando tem mais de duas letras, lembrando que a gente só pode ter até três, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Ó, então, o elemento cálcio é representado por esse conjunto aqui de letras. Já o elemento nitrogênio é representado apenas pela letra N, maiúsculo. Oxigênio, representado pela letra O. Ó, veja, só que além dessas letras, nós temos que falar quais são os números atômicos. Então, ó, o número atômico de um elemento normalmente vem na parte inferior. Então, o número atômico do cálcio é 20. Do nitrogênio é 7 e do oxigênio é 8. O que isso significa? Que o cálcio tem 20 prótons no seu núcleo, que o nitrogênio tem 7 prótons no seu núcleo e que o oxigênio tem 8 prótons no seu núcleo. Já qual que é o número de massa desses elementos? Ó, no cálcio, o número de massa é 40. No nitrogênio é 14. E no oxigênio é 16. O que esse número aqui superior indica? Indica o número de massa, ou seja, número de prótons mais nêutrons. Então, ó, eu sei que o cálcio tem 20 prótons, então ele vai ter 20 nêutrons. Por quê? 20 com 20, ou seja, prótons com nêutrons, dá um número de massa. Olha aqui, o número de massa do nitrogênio é 7. Significa, então, que ele tem 7 prótons e 7 nêutrons. O número de massa do oxigênio é 16. Significa, então, que ele também tem 8 nêutrons. Pessoal, sempre o número de nêutrons vai ser igual ao número de prótons? Não. Esses números aqui, nesses exemplos, tá? Foi uma coincidência. O que nós temos que lembrar? Que todo elemento químico é representado por uma letra. Lembrando, quando é mais de uma letra, a primeira é maiúscula e as demais minúsculas. E que o número atômico vem na parte inferior e o número de massa vem na parte superior. Pode vir assim também, tá? Como assim, professor? De forma invertida, sem problema. Nessa posição, número atômico embaixo, número de massa em cima. Por aqui, então, agora a gente encerrou mais um modelo atômico. Fique atento, tá? Nas suas atividades, acesse diariamente o portal GR8, faça as atividades. Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelos diversos canais de comunicação que temos. Muito obrigado e foi lindo!